Neymar realiza exames para ver o avanço da sua recuperação. Também mídia rasga elogios a Endrick após vitória do Brasil sobre o Egito. E por fim, Kvaratskhelia pode jogar no Real Madrid. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Nação FC. Então verifica aí se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, porque aqui nós deixamos você a par de todos os assuntos relacionados ao mundo do futebol. Já aproveita, curte o vídeo, comenta bastante, a gente gosta de saber a sua opinião sobre os assuntos e não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos todos os dias pra você, somente com o melhor do mundo do futebol e cobertura da Copa do Mundo, hein? Então, se inscreve aí. E aí, torcedores, beleza? Uma verdadeira bomba pode estar prestes a agitar o mercado europeu. O Real Madrid já estaria estudando uma alternativa caso não consiga fechar a contratação de Olise. E o nome da vez é um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial, Kvaratskhelia, atacante do PSG e da seleção da Geórgia. Segundo informações divulgadas pela imprensa europeia, os merengues estariam preparados para investir nada menos que 150 milhões de euros pelo jogador. Mas será que essa negociação realmente faz sentido? É isso que nós vamos analisar. O Real Madrid continua buscando reforços para manter a sua hegemonia na Europa. Depois de conquistar títulos importantes nos últimos anos, o clube espanhol segue atento ao mercado em busca de jovens estrelas capazes de liderar o projeto pelos próximos anos. E um dos nomes que mais agrada a diretoria é Kvaratskhelia. De acordo com notícias, o interesse em Kvaratskhelia depende diretamente da situação envolvendo Olise. O jovem atacante é considerado uma das prioridades do Real Madrid para reforçar o setor ofensivo. Porém, a negociação pode não ser simples devido à concorrência de outros clubes e às exigências financeiras envolvidas. Por isso, o clube espanhol já estaria trabalhando com alternativas, e entre elas, Kvaratskhelia surge como uma das mais fortes. A possível oferta de 150 milhões de euros demonstra o tamanho da confiança do Real Madrid no talento do jogador. Convertendo para a moeda brasileira, estamos falando de algo próximo a 950 milhões de reais. Pensando dentro de campo, o Kvaratskhelia teria tudo para se encaixar perfeitamente no estilo de jogo do Madrid. Sua principal característica é atuar aberto pelo lado esquerdo, justamente uma posição que tem enorme importância no esquema ofensivo da equipe espanhola. Além da habilidade individual, ele possui ótima capacidade de acelerar transições, quebrar linhas defensivas e criar oportunidades para os companheiros. Imagina só um ataque com Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham e Kvaratskhelia participando da construção ofensiva. Seria um dos setores ofensivos mais talentosos do futebol mundial. Mas é importante destacar que por enquanto tudo segue no campo das especulações. Mas quando o assunto envolve Real Madrid e valores próximos dos 150 milhões de euros, é impossível ignorar. Se a negociação por Olise não avançar, Kvaratskhelia pode se transformar no grande alvo dos merengues para a próxima janela de transferências. E aí, torcedor, você acha que Kvaratskhelia teria espaço no Real Madrid? Ou o clube deveria insistir em Olise? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários. A seleção brasileira encerrou sua agenda de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo com uma vitória por 2-1 sobre o Egito no último sábado, já nos Estados Unidos. Mas o que mais repercutiu após o apito final não foi apenas o resultado coletivo, mas sim o impacto imediato de uma peça fundamental no elenco, que na verdade saiu do banco de reservas. Estamos falando do atacante Endrick, que marcou o gol da vitória e gerou uma enorme repercussão na imprensa internacional, especialmente na Espanha. Nesse vídeo então vamos entender aí como os principais jornais de Madrid analisaram a atuação do camisa 19 do Brasil e de que forma esse desempenho dele cria um problemão ali para Carlo Ancelotti às vésperas da estreia no Mundial. Bom, a atuação decisiva do jovem atacante brasileiro não passou despercebida pelos jornais da capital espanhola. O diário AS, um dos principais veículos esportivos de Madrid, destacou em sua manchete que Endrick acabou colocando Carlo Ancelotti em apuros. Segundo a avaliação minuciosa dos jornalistas espanhóis, o camisa 19 apresentou uma postura classificada como voraz a partir do momento em que foi acionado no segundo tempo do amistoso. O jornal enfatiza que a movimentação intensa, a agressividade ofensiva e o gol marcado serviram como recado direto e muito claro à comissão técnica do Brasil. O Endrick não viajou para a Copa do Mundo apenas para compor o elenco na reserva, mas sim para disputar ativamente uma vaga entre os 11 titulares da seleção brasileira. A análise tática ganha contornos ainda mais profundos na visão do jornal Marca, que foi além e afirmou que o atacante detonou os planos de Ancelotti.
Eles fizeram questão de resgatar um contexto importante envolvendo o jogador e o treinador, lembrando que foi o próprio Ancelotti quem recomendou que Endrick buscasse mais minutos e rodagens em outro clube para futuramente conquistar seu espaço definitivo no disputado elenco do Real Madrid, com ele saindo, indo para o Lyon, onde ele se destacou, garantiu por méritos próprios a sua convocação para a Copa do Mundo. O jornal ressalta que, justamente no amistoso em que Ancelotti testava Igor Thiago como opção ofensiva, o ex-palmeirense acabou roubando a cena de forma contundente e, nas palavras da publicação, bateu a porta de Ancelotti novamente, mas dessa vez com muito mais força, exigindo a sua titularidade. E além de focar quase inteiramente no impacto de Endrick, a imprensa espanhola também reservou espaço para avaliar o rendimento de outras peças do meio-campo e da defesa brasileira. O Marca fez elogios pontuais às atuações consistentes de Rafinha e Lucas Paquetá, fundamentais na articulação de jogadas durante a vitória. E por outro lado, o jornal acendeu um sinal de alerta em relação ao sistema defensivo, citando especificamente o zagueiro Marquinhos. A publicação classificou o erro na saída de bola, que acabou originando o único gol da seleção egípcia, como um deslize incomum e preocupante para o padrão de desempenho exigido do defensor do PSG, servindo como uma importante lição antes do início do Mundial. Então, com esse cenário montado e Endrick pedindo passagem a cada oportunidade, a comissão técnica tem uma decisão importante a tomar para a estreia da Copa do Mundo. A grande dúvida agora é se a hierarquia será mantida ou se a fase do camisa 19 forçará uma mudança no esquema titular. E eu quero saber a sua opinião aí, torcedor brasileiro. Na sua análise, Endrick já fez o suficiente para ser titular absoluto do ataque brasileiro? Ou Ancelotti deve mantê-lo como uma arma para o segundo tempo? Converse com a gente aí nos comentários. Quando muitos torcedores esperavam o retorno do camisa 10 aos treinamentos nesta segunda-feira, uma nova atualização trouxe um banho de água fria. Neymar apresentou evolução na recuperação, mas ainda não foi liberado para voltar aos trabalhos em campo. E agora surge a dúvida: será que ele terá condições de atuar nos próximos compromissos da seleção? Segundo informações divulgadas, Neymar realizou novos exames médicos que apontaram melhora no quadro da lesão. A notícia positiva é que a recuperação está avançando dentro do esperado. Porém, a comissão técnica da seleção decidiu agir com cautela. Mesmo apresentando evolução, o atacante ainda não recebeu autorização para participar dos treinamentos com bola junto ao restante do elenco. A preocupação é evitar qualquer tipo de recaída ou agravamento da lesão, especialmente em um momento importante da temporada. A decisão mostra que a prioridade é preservar a condição física do jogador e garantir que ele retorne apenas quando estiver totalmente recuperado. E isso faz sentido. Nos últimos anos, Neymar enfrentou diversas lesões que acabaram interrompendo sequências importantes, tanto em clubes quanto na própria seleção brasileira. A ausência do camisa 10 naturalmente gera preocupação entre os torcedores. Mesmo com o surgimento de novos talentos, Neymar continua sendo uma das principais referências técnicas da equipe. Sua experiência, criatividade e capacidade de decidir partidas continuam sendo diferenciais importantes. Por isso, qualquer problema físico envolvendo o atacante rapidamente vira assunto nacional. Nos bastidores, a expectativa é de que ele continue sendo monitorado diariamente. Os médicos vão avaliar a resposta do corpo aos tratamentos antes de definir uma possível data para o retorno aos treinos completos. Ou seja, ainda não existe uma previsão exata para que Neymar volte a trabalhar normalmente com o grupo. Tudo vai depender da evolução nos próximos dias. De qualquer forma, nós estamos de olho aqui. E qualquer novidade a gente corre aqui pra dizer pra vocês, hein? Até lá, o que você acha dessa decisão? A comissão técnica tá certa em agir com cautela ou Neymar deveria voltar aos treinos o quanto antes? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.